O pastor Clementino de Oliveira Barbosa, presidente do Campo de Guarulhos da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, desde 1995, faleceu neste domingo aos 96 anos de idade, deixando um legado de mais de 6 décadas de dedicação à obra evangélica e à fé cristã. Figura central na história da Igreja em São Paulo e um dos líderes mais respeitados da denominação, Clementino ingressou oficialmente no ministério em 1959, quando atendeu ao chamado de Deus para servir de forma integral à Igreja, construindo desde então uma trajetória marcada pela integridade, pela seriedade e pelo compromisso com a comunidade. Sua morte representa um marco para a Assembleia de Deus Madureira, especialmente para o Campo de Guarulhos, que sob sua liderança consolidou-se como uma das maiores expressões da denominação no estado, com mais de 20 mil membros e mais de 70 anos de fundação. Natural da Bahia, neto de um coronel da região da Chapada Diamantina, Clementino cresceu em um contexto de fortes valores familiares e sociais, que se somaram ao chamado espiritual que mais tarde guiaria sua vida. Antes de ingressar de forma plena no ministério, construiu uma sólida carreira no setor financeiro, atuando no Banco da Província do Rio Grande do Sul, onde permaneceu por mais de 25 anos, entre 1954 e 1980. Esse período marcou sua disciplina profissional e o preparo administrativo que posteriormente aplicaria à gestão eclesiástica. Mesmo enquanto exercia suas funções bancárias, Clementino já se envolvia ativamente com a Igreja, servindo em diferentes frentes ministeriais até assumir em definitivo a posição de liderança pastoral. Sua experiência na área administrativa lhe deu condições de estruturar de maneira organizada o Campo de Guarulhos, que se expandiu de forma constante sob sua presidência. Clementino foi casado por 56 anos com Heidi Ruth, companheira de vida e ministério, com quem construiu uma família numerosa. O casal teve 7 filhos: Paulo Marcos, Sérgio Paulo, Gessé Enéas, Miriam Ruth, Jeter Nereu, Geser Natan e Gesiel André. A união, marcada pela parceria no trabalho espiritual e pela dedicação ao lar, terminou em 2013 com o falecimento de Heidi, que deixou uma lacuna profunda na vida do pastor. A longa convivência conjugal foi frequentemente lembrada por Clementino como exemplo de fidelidade e amor cristão, servindo de testemunho para gerações de famílias da Igreja que encontravam inspiração em sua trajetória. Além dos filhos, Clementino deixou netos, bisnetos e uma ampla descendência que continua ligada à Igreja e à memória do patriarca. A liderança de Clementino no Campo de Guarulhos teve início em 1995, quando assumiu oficialmente a presidência da igreja local. À frente de uma comunidade que já possuía décadas de existência, ele se dedicou à expansão da obra, à construção de novos templos e ao fortalecimento das congregações, que se multiplicaram ao longo dos anos. O campo, que hoje conta com mais de 20 mil membros, tornou-se referência em organização, evangelização e obras sociais. Sob sua direção, foram realizadas inúmeras cruzadas evangelísticas, encontros de jovens, congressos de senhoras e grandes concentrações que marcaram a história da Assembleia de Deus em Guarulhos. O estilo de liderança de Clementino, descrito por muitos como firme, mas sereno, garantiu estabilidade institucional e crescimento constante, consolidando a imagem da Igreja como uma das mais fortes do Ministério de Madureira. O falecimento de Clementino gerou grande repercussão no meio evangélico, em especial entre lideranças do Ministério de Madureira. Um dos primeiros a se pronunciar publicamente foi o bispo Samuel Ferreira, presidente executivo da Convenção Nacional das Assembleias de Deus no Brasil, CONAMAD, e líder da Adebrais, uma das igrejas mais influentes do ministério. Em uma publicação nas redes sociais, Samuel Ferreira comunicou oficialmente a morte do amigo e colega de ministério, manifestando profundo pesar. Ele destacou a integridade e a serenidade que marcaram a vida do pastor, ressaltando que, durante todos os anos em que atuaram lado a lado na obra do Senhor, Clementino sempre se manteve firme e fiel à sua missão. O bispo acrescentou que seu legado permanecerá vivo como exemplo a ser seguido, prestando solidariedade à família e à Igreja de Guarulhos pela perda irreparável. Na mesma declaração, Samuel Ferreira anunciou que estava em viagem aos Estados Unidos, cumprindo uma série de agendas e compromissos institucionais, mas que, diante da notícia do falecimento, decidiu cancelar toda a programação e retornar imediatamente ao Brasil. Ele será o responsável por presidir a cerimônia fúnebre de Clementino em São Paulo, demonstrando a importância que o líder tinha para a denominação.
A decisão de interromper compromissos internacionais para conduzir o funeral reforça o reconhecimento da relevância histórica e ministerial de Clementino, cuja trajetória é considerada exemplo de dedicação no ministério de Madureira. A morte de Clementino traz à tona também o papel histórico da Assembleia de Deus Madureira em São Paulo e no Brasil. Fundada em 1929, quando o missionário Paulo Leivas Macalão assumiu a liderança da igreja em Madureira, no Rio de Janeiro, a denominação cresceu rapidamente e se expandiu por diversos estados, consolidando-se como uma das principais correntes do pentecostalismo brasileiro. Com uma estrutura organizacional própria, a igreja criou a Convenção Nacional das Assembleias de Deus no Brasil, CONAMAD, que coordena as atividades em todo o território nacional. Dentro desse cenário, o Campo de Guarulhos ocupa lugar de destaque, tanto pelo número expressivo de membros, quanto pela relevância estratégica da cidade na região metropolitana de São Paulo. Sob sua liderança, esse campo se fortaleceu e passou a figurar entre os mais organizados da convenção. A trajetória ministerial de Clementino é lembrada também pela sua longevidade. Poucos líderes permaneceram ativos por tantos anos, alcançando a marca de mais de 65 anos de serviços dedicados à igreja. Sua vida atravessou diferentes gerações de fiéis, que acompanharam sua firmeza doutrinária e sua dedicação pastoral. Em um período de grandes mudanças sociais e culturais no Brasil, Clementino manteve-se como referência estável, sendo frequentemente procurado por pastores mais jovens em busca de conselhos e orientação. Sua postura de serenidade diante de adversidades e de firmeza diante de decisões administrativas marcou o estilo de liderança que o caracterizou. Que João descia ao Jordão para um grande batismo. Jesus, então, sabendo que João estava realizando um grande batismo no Jordão, ele subiu. Chegando lá, ele se aproximou de João e disse: João, eu vim para ser batizado por ti. João disse: mestre, eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus respondeu: João, é necessário que se cumpra a palavra de Deus, o que se obedece. Jesus, mediante aquela resposta a João, autorizou ele a levar as águas do Jordão. E quando quando João desceu Jesus ao Jordão, que ele levantou, o Espírito de Deus desceu como pomba e vindo sobre ele. E o arrebatou e levou para o deserto para ser tentado pelo diabo. Isso de acordo com Deus, com o Espírito Santo e com o próprio Jesus. E quando Jesus saiu das águas, o Espírito Santo desceu em forma de pomba e levou para o deserto para ser tentado pelo diabo. Mas antes da tentação, meus queridos irmãos, João jejuou 40 dias e 40 noites. É brincadeira? Para iniciar o seu ministério, ele jejuou 40 dias e 40 noites para resistir o adversário, resistir o diabo. E quando Jesus saía do deserto, o diabo se colocou na presença dele e olhou bem para ele e viu que ele estava abatido como homem. 100% homem Jesus era, e 100% Deus Jesus continua sendo. E quando Satanás observou que ele estava abatido, estava com fome, e ele disse: se tu és o Filho de Deus, mande que estas pedras se tornem pães. Estava cheio de pedra ali no local.
E Jesus olhou para ele e respondeu: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O diabo não ficou satisfeito, meus irmãos. Mais tarde, ele arrebatou-se ao pináculo do templo e olhou para baixo e mostrou o mundo, os seus reinos e todas as coisas que Deus criou. Foi Deus que criou todas as coisas. Deus criou todas as coisas. Depois Jesus